sobre quais são os compulsores. Tá? Então, Giancarlo, quais são os 5 compulsores que nos ajudam a especificar, de acordo com os estilos de trabalho, os compulsores da análise transacional? Quais são os 5? Então, o Taibbi, né, no trabalho dele, ele identificou 5 compulsores básicos, né? Que seria o seja forte, o seja perfeito, que nós já comentamos aí num outro podcast, Quem não né? assistiu, entra lá na Tem playlist que tem lá. o nosso podcast falando sobre seja forte, seja perfeito. Nós temos o seja agradável, o seja esforçado e o seja apressado dentro desses 5, né? E também poderíamos acrescentar um sexto, né? Que é o agrade-me. Olha Né? só, então, essa, vamos dizer assim, eu tenho uma, não não sei se seria uma classificação, mas a gente olha para esses estilos de trabalho, são compulsores, mas cada um tem uma particularidade. Tá? Então, o que é que você acha de nós começarmos a especificar aqui como que é esse driver ou esse compulsor, ou seja, apressado, né? Então, como que esse comportamento ele se torna um comportamento compulsor? Então, esses comportamentos se tornam compulsores, como a gente estava comentando, ó, são estilos de trabalho, né? Obviamente, ah, depois a gente vai falar sobre isso, dessas características positivas, mas ela começa onde? Começa como são mensagens parentais lá da nossa primeira infância, aí segundo, olhando a teoria até mais ou menos essa internalização até uns 12 anos de idade, né? Então, essas mensagens que, olha, você só vai ser reconhecido se você se esforçar. Se você não se esforçar, você vai ser ninguém. Então tem uma condição ali. Tem uma condição, tem uma mensagem, né? Olha, se você não acordar cedo, se você não trabalhar duro, você não vai ter resultado. E às vezes você vai ter que trabalhar e é assim mesmo, né? Porque faz parte da tua obrigação. Não contrarie as pessoas, sabe? Faça o que elas querem, que você vai se dar bem. Agrade as pessoas, que você vai ver que você vai ter sucesso. Então você vai recebendo mensagens, né, que vão ficando gravadas. E aí algumas experiências que a criança vai tendo vai comprovar, vamos dizer assim, confirmando essas mensagens, né? Então se eu fizer isso, eu vou ter isso. E aí, isso, no momento em que eu tiver toda uma situação em que eu, como o Taibbi colocou, eu saio dessa minha oquidade, onde eu estou no aqui e agora, de forma consciente, eu vou para o piloto automático e que vai acionar essa mensagem. Não, eu tenho que fazer, porque se eu não fizer, não me esforçar, eu não vou conseguir atingir o resultado. Se eu não for rápido, eu vou ficar para trás. Eu estou vendo que as pessoas aqui estão fazendo e eu não estou conseguindo. E eu acho que se eu não for esforçado, se eu não for apressado, se eu não for perfeito, se eu não for forte, eu não vou dar conta. E aí essas mensagens vão fazendo com que eu diga, não, o esforço é uma forma de me reconhecerem, né? Se eu não for simpático com as pessoas, agradável, eu também não vou ter oportunidade. Então, isso vai trazendo algumas crenças, né? Eu acredito que isso reforça crenças de que se eu não fizer isso, eu não obtenho aquele resultado. Né? Então, são crenças que a pessoa, agora na fase adulta, aprendeu lá na infância e que mobiliza o comportamento dela nos dias atuais e que pode estar sem conexão com o que o momento está pedindo. E quando surge, e isso normalmente surge naquele momento de estresse. Tá ali, a produção está atrasada, tem que fazer a coisa acontecer e quando vem essa mensagem lá do passado, olha, seja apressado, seja esforçado, tal, enfim, cada um tem o seu driver principal, e isso mobiliza ali essa liderança a ter uma ação, mas essa ação não está conectada com o aqui e agora.
Então, aí é que vem o comportamento compulsor, né? Porque é algo que está mobilizando energia da liderança, mas não tem estratégia nenhuma ligada ao que é necessário ao fazer que no é aqui e agora. necessário. E isso me vem à memória aqui digamos assim, um exemplo, Luiz, muito comum, né? Fala assim, olha, se você está precisando fazer algo urgente, dá para aquela pessoa que está mais ocupada, porque ela vai conseguir arrumar tempo para fazer. Já ouviu isso? Já Né? ouvi. E por quê? Porque a pessoa que está lá mais ocupada e faz às vezes mais que os outros é a pessoa que não sabe dizer não. Hum. Aí o que acontece? A pessoa vai e faz, ela vai se esforçar, ela vai, né? Olha como pessoa é que ela vai se esforçar, porque ela não sabe dizer não. Então ela Vai se precisa esforçar agradar. para agradar. Ela precisa agradar. Ela vai se esforçar para agradar, né? Só que lá na frente, o que que acontece normalmente? Essa pessoa entra em burnout. Hum. A pessoa se esgota, ela acaba tendo uma crise. Pô, ela começa a dizer, tudo eu, por que os outros não fazem? Eu devia ganhar mais. E aí começa, né, a ter outras consequências por conta que parece uma frase tão inofensiva, tão boba, né? E a gente escuta isso tanto no ambiente organizacional, Uhum. mas, ao mesmo tempo, isso é uma mensagem que está sendo colocada lá, Uhum. né? E a pessoa, às vezes, acha que, nossa, olha, eu vou fazer, eu dou conta de fazer, né? Olha, como eu me esforço, eu estou sendo reconhecido, né? Mas ele não sabe dizer não, ele não sabe se colocar, cuidar de si mesmo nesse aspecto, né? Porque a pessoa não está olhando para si, ela não está se valorizando, né? Se dando um cuidado, devido cuidado. E é muito comum que lá, um tempo depois, a pessoa esteja esgotada, ela já não consegue produzir mais o que produzia, porque é um esgotamento natural. E te ouvindo falar, isso, se for de uma maneira repetitiva, é um padrão, sempre numa situação de estresse isso acontece, isso pode influenciar na estima da pessoa, que entra Também. lá no outro conceito da análise sensacional, que são as posições existenciais, tem ali a posição existencial menos mais, que vai reforçando o sentimento de inferioridade, né? Então, quer dizer, de um compulsor gera uma ineficiência no trabalho, que afeta inclusive a saúde mental, e reforça uma visão de inferioridade do indivíduo. Olha Uhum. só, e aí pensa bem, como que é a energia dessa liderança para continuar exercendo uma influência positiva na equipe, para focar no que realmente importa. Então a gente percebe de maneira frequente isso acontecendo no ambiente organizacional. Tem empresa que pode dar muito mais resultado do que vem Uhum. obtendo nesse momento, mas em virtude dessa falta de entendimento de como que o comportamento das lideranças influenciam nos resultados da empresa, a empresa acaba perdendo um espaço de eficiência que está ali nas mãos dela. E às vezes, nesse exemplo que eu estou dando, o que que acontece? Se a pessoa diz, olha, eu não posso fazer isso nesse tempo, eu não consigo, né? Eu estou sobrecarregado, né? Eu preciso de ajuda. Uhum. De uma forma consciente, ele coloca. Se o líder não estiver preparado, eu vou dizer, ele vai arrumar outro para fazer e pode dizer assim, já não quer mais fazer as coisas, já estou vendo que já não presta mais, entre aspas, né? Uhum. Já não serve. Então, é, vai fazer com que o outro se sinta culpado por não. Poxa, eu falei que eu não consigo, agora estou sendo punido porque eu estou falando que isso não consigo, de uma forma Uhum. consciente, né? Uhum. Poderíamos olhar isso de outra Sim. forma, e o líder não está preparado para lidar com isso, É. né? Então, e aí ele vai punir, ele vai assim, rejeitar, mas ele vai, pode até rebaixar, digamos assim, a outra pessoa, Uhum. né? Pode passar trabalhos menos complexos, pode de alguma forma desestimular, né? Ou afetar a autoestima do seu liderado, né? E não percebe esse comportamento, que ele está tendo esse comportamento, né? De fazer isso.
porque você tem que me agradar. Olha só. Né? Então, e isso é muito comum, né, Luiz? Eu, particularmente, vejo que isso é muito comum. A gente não, muitas lideranças não têm consciência Não disso, tem, né? não tem. E aquilo que nós falamos no início do podcast, a maioria não conhece sobre a análise transacional, que é uma teoria do desenvolvimento humano que ela possibilita a qualquer pessoa entender como é o funcionamento da personalidade humana, possibilita o autoconhecimento e olha o reflexo positivo que ela reflete no ambiente organizacional.